Bom, primeiramente, pessoal, eu quero pedir desculpa pela qualidade do vídeo aí, áudio, né? Ruim, um monte de barulho, mas é o que eu pude fazer saindo da Fevale, passando na clínica e trazendo a gurizada aí para diversão da quarta-feira. Mas é uma discussão que eu estava num grupo de outros quiropraxistas na Europa e também na Inglaterra, né? No continente e na ilha, né? Sobre Gonstead, né? O grupo que eu estou inserido. E eu quis verificar se vocês tinham, né, uma alternativa para uma coisa que a princípio é só um ajuste que existe, né, para essa situação, se não tinha uma outra variante. Mas é a seguinte, nós temos 4 listagens simples para o Gonstead e temos 4 listagens, em tese 4 listagens compostas, né, que é que eu estou explicando aí no vídeo a seguir. Mas tem uma outra composta, né, quando acontece uma situação específica, que eu estou explicando ali no vídeo. Então eu queria verificar se alguém tinha mais uma ideia, né? Porque chegando a toda a avaliação, né, de visualização, nervoscope, palpação estática dinâmica, espinografia, você chega a uma listagem, que essa listagem significa a primariedade do ajuste, entendeu? Por exemplo, ou tu vai ajustar sacro ou ilíaco, e o ilíaco é o que tu vai ajustar e como tu vai ajustar, se for ilíaco para ajustar. E assim por diante em outras articulações no Gonstead puro, né? Porque é muito cheio de regrinha, para ser extremamente específico. Então, dá uma olhadinha no que eu preparei aí, e se alguém tiver alguma contribuição, toca a ficha. Como vocês sabem, o Gonstead usa espinografia da pelve, que vai avaliar ilíaco, sacro, né? E essas dimensões vão contribuir para a avaliação da cinesiopatologia, junto com o esquema do Gonstead. Também implicar sobre uma alteração na linha, a femoral headline, que é a linha que passa na cabeça do fêmur, que eu vou explicar para vocês a seguir. Também nós definimos essas listagens, por exemplo, pelas medições. Então, nós temos aqui um ilíaco que tem uma medição neste lado de 230 milímetros e aqui 228, né? E da mesma forma 113, né, lateralmente, e 117 nesse lado aqui. Para entendermos essas medidas, né, o impacto dessas medidas, nós temos o impacto dessas medidas, por exemplo, na altura da cabeça do fêmur, na femoral headline. Então, assim, a cada 5 milímetros de disfunção, nós vamos ter, no caso de AS ou IN, né, 5 milímetros de disfunção AS ou IN, vai ter uma subida de 2 milímetros na cabeça do fêmur. E no caso de PI ou EX, né, nós vamos, então, baixar, né, a cabeça do fêmur em 2 milímetros. E quando corrigirmos também, nós vamos ter a cada 5 milímetros de correção, no caso, correção de IN, né, ou, né, também a correção de AS, nós vamos ter um abaixamento de 2 milímetros, o contrário da lesão. E também, a cada 5 milímetros de correção de PI ou EX, né, nós vamos aumentar, em vez de descer, nós vamos aumentar, porque isso é uma regra da correção. Tá? Então, nós vamos ter impacto do IN e do EX em termos de 5 para 2, né, tanto na correção quanto na lesão. Eu vou definir o ajuste, né, no ilíaco ou no lado direito ou no lado esquerdo. Vou ajustar somente um lado, tá? Então eu vou classificar conforme a listagem e conforme a primariedade da lesão. Então o foco é esse, definir a primariedade da lesão. Bom, antes que qualquer PBEzinho da vida venha interferir, qualquer bajulador PBE que venha, né, puxar o saco de algum desses de revista aí, a gente tem que admitir que existe anisomelia estrutural, né? E essa anisomelia estrutural, ela pode comprometer a espinografia. Por exemplo, cito algum exemplo, né? Por exemplo, no nosso grupo de espinografia de Gonstead internacional, onde tinha um paciente com uma alteração no atlas, na massa lateral do atlas, e através dessa alteração na massa lateral, a alteração na medida, à direita, dava um diagnóstico que depois foi comprometido porque não melhorava o paciente não melhorava com os ajustes, né? De acordo com a cinesiopatologia listada na espinografia. E aí foi visto que o paciente tinha uma massa lateral realmente maior na tomografia, foi feita uma tomografia e o paciente realmente tinha uma massa lateral maior, direita em relação à esquerda, né? E isso comprometeu a análise espinográfica, mas nem sempre isso vai afetar, e mesmo assim existem estratégias de você perceber que existe anisomelia e que ela vai de alguma forma afetar a tua análise espinográfica. Conforme as medidas e as regras de prioridade, então eu vou ter uma definição de lesão como AS2 e N4, ou PI2 e X2, e isso vai codificar a lesão. Aí com isso eu vou chegar então, né, a uma conclusão. Eu tenho um ilíaco ou IN à direita, ou EX à direita, ou AS à direita,
o PI à direita, né? Vamos supor, se a lesão é à direita, né? No caso, perna curta à direita, então se a primariedade for à direita, eu vou ter 4 possibilidades de lesões simples, né? Pode ser IN puro, pode ser EX puro, AS puro, PI puro, ou pode ser lesões compostas, né? Então ASN, o ASX, o PIN, o PIX, sabendo que, por exemplo, a ASN vai ter um efeito de subir a cabeça do fêmur, e o PIX vai ter um efeito de descer. Eu falo a disfunção, ou seja, a subluxação vai, a ASN combinado sobe. Quanto que sobe, né? Vai subir, então, a cada 5 milímetros de lesão, vai subir 2 milímetros a cabeça do fêmur. E aqui também, cada 5 milímetros de lesão, disfunção, nós vamos descer 2 milímetros a cabeça do fêmur. Se eu tiver PI e X associados, então, se eu tiver 5 milímetros de lesão em cada um, vai somar. Então, eu vou ter 4 milímetros descendo e aqui 4 milímetros subindo, tá? Isso é importante para entender que vocês vão ver ali no femoral headline, né, no caso, na cabeça do fêmur, vocês vão ver a presença ou não de alinhamento, né? Isso é interessante. Bom, como a SPI e também IN e EX tem um efeito diferente na femoral headline, em algumas situações eu tenho disfunção e a femoral headline ela tá bem alinhada, certo? Então o paciente tem sintoma. Por quê? Porque muitas vezes a que sobe tá, digamos, compensada com a que desce, a disfunção que desce, né, na femoral headline. Então isso pode gerar uma femoral headline alinhada, mas o paciente tem disfunção e tem restrição. Em termos, a reavaliação da femoral headline, ela pode nos dizer o quão resolutiva foi a nossa correção, porque ela vai gerar um impacto na cabeça do fêmur, conforme a resolutividade, conforme quantos centímetros de correção eu tenho, quantos centímetros vão emplacar lá na femoral headline. Agora, existe uma situação onde eu vou ter total equivalência das medidas, né? No caso, na MPLV direita e esquerda, aonde eu vou definir que isso aqui é totalmente equivalente. Vamos supor que isso aqui seja 200, né? Vou tentar aqui. Vamos imaginar que um dado paciente, então, tem 200 milímetros de cada lado. Então, esse paciente, ele não tem lesão nem AS nem PI. Mas, quando eu vou medir, fazer essa medida aqui, eu observo uma pequena distinção. Inclusive, mesmo com PI e AS, ainda há uma alteração na femoral headline. Esse padrão distinto de subluxação faz com que o paciente tenha disfunção, muitas vezes até bilateral, aonde eu tenho que simbolizar que a diferença entre um lado e o outro não pode definir primariedade de IN ou de EX, neste caso, porque nós não temos diferença no AS e nem no AS nem no PI, que possa gerar uma composição. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar essa diferença, vou colocar aqui, ó, que é a diferença que eles têm entre eles, e eu posso, então, eu poderia, né, ajustar um, depois ajustar o outro, poderia, né, mas qual é o primário? Qual é o que vai, na realidade, ter maior resolutividade? Ajustar o IN ou ajustar o EX? Então, eu posso fazer um ajuste que vai ajustar, ao mesmo tempo, o IN e o EX com a ação de um counter thrust. Para não me chamarem de invencionista, está aqui na literatura técnica para essa situação. Então a ideia é posicionar o paciente com a lesão EX para baixo, né? Então o sideline vai ser com EX para baixo. Eu vou fazer um puxamento de tecido, cuidando para não fazer nem PI nem AS, porque o paciente não tem PI nem AS. Então eu vou fazer uma linha de correção em lateral para medial, tá? No lado esquerdo, né? Como está posicionado à esquerda. E vou fazer um counter thrust abrindo o ilíaco direito, né? E o counter thrust vai favorecer então a correção simultânea da lesão IN no outro lado. Então é essa estratégia que nós vamos utilizar conforme o grande mestre, verdadeiro mestre da quiropraxia, o nosso Gonster, né? E é isso aí. É isso que eu penso que nós podemos exercer e buscar. Mas eu gostaria de saber se existe, né? Porque foi desafiado lá no grupo, se existe uma variação.